Pois bem, eu pedi para ministrar essa primeira palavra aqui. Eu não costumo fazer isso, não é de mim isso, né? Eu costumo dizer que eu prego porque eu sou pastor, né? Eu não sou um pastor porque eu prego. Eu sou um pouco inverso nessas questões, mas eu pedi para ministrar essa primeira palavra, não porque eu tenho uma palavra elaborada, revelada por Deus e tudo mais, não, mas porque eu tenho um sentimento dentro do meu coração, eu tenho uma percepção daquilo que Deus tem falado e direcionado à igreja, e eu gostaria justamente de compartilhar desse sentimento que eu tenho dentro do meu coração, né, dessa percepção espiritual daquilo que Deus tem feito na vida da igreja. Por quê? Porque eu creio que nós vamos sair daqui cheio da unção de Deus. Amém? Isso é uma realidade. Nós vamos sair daqui cheios do poder de Deus, e Deus derrama da sua unção, Deus derrama do seu poder com um objetivo, com um fundamento. Deus jamais derrama de uma unção, de um poder sobre a vida de uma igreja, de uma pessoa sem objetivo, porque senão seria um desperdício, né, do poder e da unção de Deus, e Deus não desperdiça esse tipo de coisa. Então nós vamos sair daqui cheios desse poder, cheios dessa unção, mas com foco e com um objetivo. A nossa igreja tem um foco, tem um objetivo e tem uma direção dada por Deus, amém? E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque a igreja tem compreendido isso, pastor Arnaldo, a igreja tem compreendido, e mais do que somente entender a direção que Deus tem dado, mas a igreja ela tem batalhado e caminhado nessa direção. Porque o que acontece é o seguinte: Deus ele fala com todas as igrejas, e essa é uma realidade, mas nem todas as igrejas compreendem, nem todas as igrejas que compreendem a voz de Deus têm a disposição de caminhar naquele sentido. Então eu fico muito feliz com a igreja como um todo, me incluindo na igreja. Por quê? Porque Deus tem nos dado uma direção, Deus tem nos dado foco, Deus tem nos dado objetivo. Se você é dessa igreja aqui, você pode até dizer assim: eu não gosto muito daquilo, né? Não gosto muito dessa estratégia, não gosto muito dessa direção. Você tem até o direito de dizer isso, mas você não tem direito algum de falar assim: eu não sei o que eu tenho que fazer, né? Eu não sei qual é a direção de Deus para a igreja. Isso você não tem. Se você é dessa igreja aqui, tem congregado, né? Tem frequentado os cultos, participado das programações, né? Esse é um direito que ninguém aqui tem, né? De dizer que não sabe qual é a direção que Deus tem nos dado, ou aquilo que você tem que fazer dentro deste ministério, dentro desta igreja. E a igreja em si, ela tem compreendido e tem batalhado, trabalhado nesse sentido. Gente, eu fiquei emocionado. E para quem é mais perto de mim, eu ficar emocionado, a minha esposa acabou de falar aqui, difícil, né? Mas eu fiquei assim emocionado nos cultos que nós tivemos no último domingo. Fiquei realmente assim extremamente feliz com o resultado dos cultos. Foi assim 2 cultos que, creio eu, únicos na história da igreja, né? Eu nunca vi 2 cultos como aquele, em todos os sentidos, desde a palavra, né? Eu até brinquei com o pastor Vilela, né? Falei: pastor, acertou na palavra, né? Falei: ficou bravo comigo: eu sempre acerto na palavra, rapaz. Sempre acerto na palavra. Falei: fazia tempo que você não acertava, hein, pastor? O placar estava negativo, né? Estava negativo, mas arrebentou uma palavra, sabe, que mais do que pertinente, uma palavra cheia da unção de Deus, né? O Senhor te enxergou lá debaixo da figueira, né? Você está aqui, mas antes de você estar sentado nesse lugar, Deus já havia te visto naquele lugar, e realmente aquilo era a realidade daquele culto, né? Então, um culto cheio de unção de Deus, desde o louvor na palavra em si, e também um culto cheio de visitantes, cheio de pessoas que estavam ali, muitas delas pela primeira vez na igreja.
pela primeira vez na igreja. Sabe, gente, essas pessoas, elas estavam na igreja e receberam unção, mas o meu sentimento, o que eu tinha dentro do meu coração, que essas pessoas, elas já chegaram na igreja com a unção de Deus. Elas já chegaram na igreja ministradas pela palavra. Elas chegaram na igreja já com o coração rasgado, né, e com a mente ali disposta a receber mais de Deus. Sabe por quê? Porque um homem, uma mulher, uma dupla de semeador da paz, deixou a sua casa e foi lá ministrar para essas pessoas. Então as pessoas já chegaram ali, sabe, quebrantadas, sedentas, abertas espiritualmente, para que a palavra tocasse da forma que tocou a vida dessas pessoas. Isso é fruto de uma compreensão da igreja. Deus direciona, Deus dá foco, Deus dá sabedoria, Deus dá estratégia, tudo isso cabe à igreja compreender. Isso é a função dos líderes, peneirar, tornar isso efetivo, prático na igreja, mas cabe à igreja compreender e aplicar isso. E eu fiquei ali observando, gente, cada um de vocês chegando com o seu filho da paz, chegando, e senta aqui, né? Tá certo que alguns guardaram lugares até demais ali, né? E eu tive que tirar e desocupar alguns lugares. Mas senta aqui, né, organizando ali os seus discípulos, as pessoas que Deus confiou a você. Então você colocou gasolina no carro, foi buscar as pessoas, trouxe para o culto, teve que levar embora. E muitos ainda até pagaram um almoço. Fiquei sabendo, até fizeram um almoço e tudo mais. Gente, isso, o que é? É a igreja que compreende o chamado, mas é a igreja que toma a decisão diante do chamado que Deus deu. E isso faz toda a diferença. Deus tem dado grandes revelações e grandes direções para muitas igrejas, mas a igreja que se diferencia diante disso é a igreja que compreende essa direção e aplica. E eu fico, sabe, mais uma vez dizendo, fiquei muito feliz, estou muito feliz, né? Comentei isso a semana inteira eu comentei, porque isso ficou dentro do meu coração, ficou marcado na minha mente, no meu coração, né? Até fico meio emocionado de falar, de ver a igreja se movimentando no propósito principal do evangelho, que é compartilhar da boa nova, que é compartilhar do próprio evangelho, né? Então, eu quero assim dizer que vocês estão de parabéns por compreender a palavra de Deus. E eu quero, de uma forma profética, dizer que Deus já está acrescentando e vai acrescentar muito mais sobre a sua vida, amém? Aquelas demais coisas que talvez tenha sido sempre a sua preocupação ao longo desses anos, fique tranquilo que o Senhor vai acrescentar. Sabe por quê? Porque você está buscando o reino de Deus, de levar pessoas para este reino, e isso faz a diferença na vida de uma pessoa, isso faz a diferença na casa, em uma família, isso faz diferença em uma rua, num bairro, isso faz a diferença numa cidade, e você tem feito a diferença, amém? Então dê um aplauso aí pela vida do seu irmão, glórias a Deus por isso. Porém, o que eu vejo, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, é justamente a necessidade de perseverarmos nisso que Deus tem falado. O nosso tema do nosso acampamento é perseverando em amor, não é perseverando no amor, né? Isso muda bastante, porque perseverando em amor é no sentido de darmos continuidade, mas não só perseverar no nível de insistência, porque a perseverança ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Perseverar em algo ruim, ser insistente em algo ruim, obviamente que isso não traz nada de bom para a vida de ninguém. Então nós vamos perseverar, nós vamos continuar insistindo, e essa insistência e essa perseverança é em amor. É em amor. E isso é muito diferente. Somente esse detalhe muda muitas coisas, porque o que nós precisamos agora, ainda mais,
compreender este amor de Deus, e todas as nossas atitudes, todas as nossas ações têm que ser movidas, motivadas por este amor. Então nós vamos continuar insistindo naquilo que Deus tem nos direcionado, trabalhando, e vamos insistir, mas vamos insistir o quê? Em amor, porque se não existir o amor, gente, a perseverança só é insistência tola. Se não existir o amor, a nossa perseverança não passa de insistência tola. Mas quando nós estamos cheios do amor de Deus, e Deus também vai derramar sobre a sua vida mais deste amor, amém? Quando nós estamos cheios desse amor e insistimos nesse amor para com as outras pessoas, nós alcançamos o resultado que Deus quer que a gente alcance. Assim foi com Jesus, né? Jesus, ele foi perseverante e insistente com os seus discípulos, né? Principalmente um chamado Pedro, né? Jesus teve que ser muito insistente com esse discípulo chamado Pedro. Teve vários motivos para deixar Pedro de lado, mas Jesus perseverou, insistiu com Pedro, e toda a perseverança e insistência de Jesus, mesmo no momento da bronca, foi uma perseverança e foi uma insistência em amor, amém? Muito bem, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Tiago. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Na verdade, eu quero ler apenas um versículo. Poderíamos ler o livro de Tiago inteiro, porque este livro fala muito a respeito de perseverança. O primeiro capítulo fala a respeito das provas e tentações, fala a respeito de não fazermos acepção de pessoas, fala a respeito da palavra de Deus, né? O último capítulo, inclusive, fala a respeito da paciência ou da perseverança nos sofrimentos, fala a respeito de submissão de Deus. É um livro muito rico e muito interessante. Cada capítulo, cada trecho daria uma pregação a respeito de perseverança. Porém, vamos ler aqui apenas o versículo de número 4 do capítulo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Amém? Acompanhar a leitura? Vou pedir para o pastor ler aqui Tiago 1,4 na versão oficial. Senão ele vai cortar a minha ministração, né? Tiago 1,4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Senhor, nós oramos mais uma vez, a sua palavra ela foi lida aqui nesta manhã, o Senhor nos dê a sua revelação, ó Pai. Compreendemos ao ler a palavra, nós já compreendemos muitas coisas, mas sabemos que o Senhor tem algo especial, uma revelação vinda de Ti para as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Nós oramos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Duas coisas que faltam no mundo hoje em grande quantidade. A primeira coisa é a perseverança e a segunda coisa é amor. Quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos hoje, o mundo contemporâneo, ao vivermos aí o nosso dia a dia, a nossa luta de todos os dias, nós claramente percebemos duas grandes falhas que existem no mundo. Primeira é a falha da perseverança. O que mais existe neste mundo é gente desistida. O que mais existe nesse mundo são pessoas que começaram projetos, tiveram sonhos, fizeram planos e por algum motivo parou na metade do caminho. Lógico que essa não é somente uma realidade do mundo, isso também existe dentro da igreja, infelizmente. E é isso o que Deus está procurando corrigir nas nossas vidas. Porém, a perseverança, ela é esquecida no mundo, as pessoas não perseveram mais em nada. Hoje as pessoas casam e não conseguem perseverar no seu casamento. Tem filhos e não consegue perseverar na educação dos seus filhos, não consegue seguir em frente, né? Arruma um emprego e não consegue perseverar no seu emprego, não consegue seguir em frente, né? Há um tempo atrás, uma pessoa, uns 30, 40 anos atrás,
existia uma estatística, eu digo que existia porque isso já deve ter acabado ou já deve ter piorado muito, mas há 40 anos atrás, uma pessoa, ela tinha ao longo da sua vida profissional 6 empregos. 6 empregos. Ela passava ao longo da sua história profissional, da sua vida profissional, por 6 empregos, né? E hoje em dia, que nós vemos, são pessoas passando por 6 empregos ao ano. Ao ano, né? Isso não é porque as empresas são piores, não, gente, porque trabalhar hoje em dia numa empresa dessa é fácil, muito mais fácil do que trabalhar numa empresa há 30 anos atrás, né? Eu, lógico, né, estou contando uma experiência, não que eu vivi, mas o que eu conheci das pessoas que trabalhavam no período de 30, 40 anos atrás, é muito mais fácil. Mas por que as pessoas hoje deixam tanto o seu emprego, abandonam a sua família, abandonam a criação sadia dos seus filhos? Por que tem tantas pessoas hoje que estão nessa situação no mundo? Porque o mundo carece de perseverança, da mesma forma que carece de amor, gente. O mundo ele é cheio de ódio, Essa é a realidade do mundo. A gente, que você não se engane em relação a isso. O mundo é morte, é caminho de morte, o mundo é mal, essa essência de pecado que existe no mundo só destrói as pessoas. O mundo, ele não é amigo, o mundo, ele é inimigo. E por quê? Porque carece de amor. Hoje em dia nós vemos cada coisa acontecendo, não precisa ir muito longe, você liga a TV e o que você enxerga e vê na TV é desgraça, né? Você acessa uma página de notícia na internet, né? O que tem à frente das notícias é o que? É desgraça, é coisa ruim, é o que a gente chama, né, de falta de amor, é um ódio. Parece que as pessoas a cada dia são afastadas uma das outras e o que falta é exatamente isso, o que falta é o amor. Hoje o mundo é carente de perseverança e o mundo é carente de amor. E sabe o que é mais interessante? Que as 2 principais características da igreja é a perseverança e é o amor. Você sabia disso? As 2 principais características da igreja é perseverança e é amor. Sabe por que eu digo isso? Porque a igreja é a solução para esse mundo quebrado. Você é a solução para esse mundo quebrado. Eu digo mais, você tem sido a solução para esse mundo que caminha para o mal. Quando você se dispôs a ir numa casa, ali, o que tinha ali era só maldade e destruição, falando do amor de Deus, você levou aquilo, os 2 bens, as 2 maiores preciosidades da igreja, que é a perseverança e que é o amor. Gente, nesse mundo muitas coisas passam, eu digo que tudo passa neste mundo, mas a igreja ela mantém firme. Governos passam. Existiu um imperador na história mundial chamado Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Ele muito novo, antes dos 30 anos de idade, ele já havia conquistado o mundo inteiro. Conquistou o mundo inteiro. Antes dos 30 anos de idade, ele tinha um domínio mundial. E quando se lê a história de um homem como esse, se nós vivêssemos naquela época, você poderia dizer assim, olha, esse império aqui, ele nunca vai acabar, é forte demais, é algo a nível de mundo. E sabe o que aconteceu? Acabou. O Alexandre morreu aos 33 anos de idade, e a partir daí seu império sucumbiu, terminou, acabou. Regime político nasce e morre, e às vezes nasce e morre rapidamente. Políticos assume o poder da mesma forma que assume o poder, cai. É socialismo, é capitalismo, tantas coisas que surgem, tudo isso cresce, você fala, isso vai durar para sempre, e não dura, não persevera. Mas a igreja, da mesma forma que foi gerada por Jesus há 2000 anos atrás, a igreja está reunida aqui.
Aqui do mesmo jeito, perseverando, mantendo-se firme, meu irmão. O que você está fazendo, saindo da sua casa e falando de Jesus para uma outra pessoa, é a mesma forma, do mesmo jeito que acontecia com a igreja há 2000 anos atrás. É do mesmo jeito, da mesma forma. Essa é a perseverança da igreja. Nós somos esse tipo de pessoa. Nós somos daqueles que não desistem. Amém? Nós representamos esta igreja perseverante. Tudo cai, tudo sucumbe, tudo termina, mas a igreja, ela se mantém sempre firme, perseverante. Pode mudar a lei, pode mudar governo, pode acontecer o que acontecer, a igreja está lá, firme e forte. Às vezes a igreja tem que se esconder num porão, mas a igreja está reunida. Às vezes a gente tem que evangelizar de uma forma diferente, às vezes sussurrando no ouvido de alguém, mas a igreja está ali, perseverando firme, cumprindo com o propósito que Deus nos deu. Então, o que o mundo carece, sabe o que é? É da igreja. É da igreja. Então, eu digo sempre, né? A igreja, ela tem que sair, né? E ocupar essa lacuna de perseverança e amor. Essa é a nossa função. Inclusive o sentido e o significado da palavra igreja quer dizer isso. É aquele que sai, né, e preenche este vazio, não só da perseverança, mas também do amor. Também do amor. A igreja é formada por gente cheia de amor. Amém? Mas não é este amor humano. Eu sei que o pastor Arnaldo vai falar bastante a respeito disso. É o amor divino, amor que vem de Deus. Meu irmão, algo que você tem dentro da sua vida. Não é que você é uma pessoa boazinha, não é que você é uma pessoa solidária, é que você é uma pessoa cheia do amor de Deus. E quando nós somos cheios do amor de Deus, nós não pensamos mais em nós mesmos. Nosso pensamento, ele passa a ser coletivo. Não somente coletivo no sentido de igreja interna, mas passa a ser coletivo no sentido de englobarmos também esse mundo que carece de perseverança e que carece de amor. Então nós temos as duas qualidades, eu posso dizer dons. Nós temos essas duas qualidades, esses dois dons, que é exatamente aquilo que o mundo carece. Se nós continuarmos na direção que Deus nos dá, exercendo esses dois dons, nos mantendo firmes e cheios de amor de Deus, eu digo para você, meu irmão, a nossa igreja, estou dizendo agora a igreja plantada ali naqueles bairros que Deus tem permitido que a gente trabalhe, fará total diferença naquele lugar. A igreja, ela vai arrebentar, a igreja, ela vai invadir, vai tomar esse espaço, e aonde existia morte, vai passar a existir vida. Eu fui em algumas casas ministrar casa de paz, e ali pregando a palavra de Deus, foi exatamente isso que eu vi. O que eu estou falando para vocês nada mais é do que a experiência que eu tive de chegar numa casa, o primeiro dia que chega na casa, meu irmão, olha, dá vontade de falar assim: onde está o caixão aí? Vocês estão velando quem? Da tristeza. E você começa a ministrar a palavra de Deus, e aquelas pessoas começam a revigorar, tomar vigor novamente, começa a olhar para a vida e ver sentido na vida novamente. Eu terminei uma casa de paz, e ao terminar a casa de paz, a senhora começou a chorar. Começou a chorar e dar o testemunho dela, e disse: acabou, né? Acabou. E eu disse: não vão acabar não, nós vamos voltar aqui na sua casa, fique tranquila quanto a isso. Sabe o que é isso? É a perseverança e o amor da igreja, invadindo os corações, invadindo os lares. E essa é a nossa função, esse é o chamado que Deus tem nos dado. O que eu percebo às vezes é uma igreja muito preocupada, né, com as suas feridas. Devemos sim ter preocupações com as nossas feridas, mas nós temos que confiar em Deus, nos levantarmos e seguir rumo no caminho, na direção que Deus tem nos dado. E você vai ver que essas feridas não são tão grandes assim. Daqui a pouco você vai perceber que elas já não existem mais. Sabe por quê? Porque as demais coisas o Senhor sempre vai acrescentar na nossa vida. Sempre vai acrescentar na nossa vida. Meu irmão, não se preocupe com esse tipo de coisa. Eu quero encher o seu coração de fé. A perseverança
Quando nós olhamos a nível bíblico, e o Tiago nos explica isso, para que a perseverança ela vem em que hora que a perseverança vem? Vem na hora da tristeza, vem na hora da angústia, na hora da provação. A palavra perseverança na Bíblia, você vai ver, e faça o estudo para você ver, é perseverar o quê? Se manter firme no quê? No momento da provação. Meu irmão, eu digo o seguinte, nós estamos vivendo uma fase muito boa, graças a Deus, da igreja. Precisamos manter firmes. Essa perseverança é para quê? Porque a provação ela vai existir. Ela vai existir. Não estou profetizando coisa ruim na sua vida e muito menos na igreja. Eu quero dizer e preparar a igreja por quê? Porque o nosso desafio maior está chegando. O nosso desafio maior está chegando. Nós temos o quê? Um grupo de pessoas grande para poder consolidar. Para poder consolidar. Ah, Du, você está falando mais do mesmo? Estou falando mais do mesmo. E vou continuar falando mais do mesmo. Até que a gente tenha isso dentro da nossa mente e do nosso coração de uma forma muito firme. Então nós temos a aprovação, ela vem agora. Nós precisamos mandar essas pessoas para o encontro. O encontro é início do mês que vem. E se nós não perseverarmos neste amor, não tivermos esse entendimento, sabe o que acontece? As pessoas chegam e da mesma forma que elas chegam, elas vão embora. Agora, isso depende de quem? Deus sempre faz a parte dele. Isso depende exatamente e exclusivamente de nós. Então a perseverança é na dimensão da aprovação, meu irmão. É na dimensão da aprovação. Eu sei que muitos às vezes ficam decepcionados. Ah, Du, eu fui lá, me esforcei, eu entrei na casa, eu ministrei 2 palavras, depois a pessoa não quis mais e tudo mais. Às vezes a gente fica entristecido com isso, mas é nesse momento, é nessa provação, nesse momento de angústia e de tristeza, que a perseverança ela se faz ainda mais necessária. Amém? Eu não sou uma pessoa que desiste. E eu falo isso não com prepotência. Eu falo isso, sabe, porque eu sei que graças a Deus, Deus tem acrescentado essa força na minha vida. Eu não sou uma pessoa que desiste. Eu procuro terminar tudo aquilo que eu proponho a fazer na minha vida. Está aqui a minha esposa, que pode confirmar isso. Eu não paro as coisas pela metade. Sabe por quê? Porque eu sei que a perseverança tem que ser um dom, tem que ser a realidade na vida de cada cristão. Se hoje eu estou aqui, um pouco mais à frente da igreja, um pouco mais, porque nosso pastor está aí, vai viver 120 anos. E eu sempre reclamo, viu, pastor Arnaldo? Eu falo assim, eu tenho medo de morrer no domingo, porque se eu morrer no domingo, o pastor Vilar vai fazer o velório, obviamente, ele vai estar lá assim, né, fazendo o velório, falar, Du, você morreu no domingo, vai atrapalhar o culto, vou enterrar logo, né? Vai estar lá, firme e forte, mas se, né, o que eu estava falando, fui fazer brincadeira, perdi o raciocínio. Assim, se hoje Deus deu uma oportunidade de eu estar um pouquinho mais à frente, graças a Deus o pastor está muito firme aí, vai viver 120 anos, né? Deu essa oportunidade, sabe por quê, gente? Não é porque eu sou o melhor, não. Não é porque eu sou o melhor, não, pelo contrário. Já passaram muitos pastores aqui nessa igreja muito melhor do que eu. Muito melhor. Eu não falo isso sem falsa humildade, não é falsa humildade, não. Muito melhores do que eu. Mas eu tenho uma característica, isso eu falo com muito orgulho, eu persevero. Eu me mantenho firme. Independente da situação que ocorra, independente dos meus sentimentos, independente das percepções que eu tenho, que às vezes é contrária com outros pastores, mas eu me mantenho firme. Eu persevero e estou aqui hoje e um pouco mais à frente da igreja, sabe por quê? Não é porque eu fui o melhor, não, mas foi porque eu perseverei. Às vezes o que falta na sua vida é exatamente isso, sabe, meu irmão? Às vezes você não tem um emprego muito bom, sabe por quê? Não é questão de habilidade, dom, talento ou um monte de estudo. Às vezes é questão de perseverar um pouco mais, se manter firme um pouco mais, principalmente na hora da provação, porque aqui nós passamos já situações muito difíceis, muito complicadas, que às vezes dá vontade realmente de pegar a mala e falar assim, eu vou para um outro lugar, vou para outra cidade, né? Vamos na tranquilidade, vamos começar. Não,
mas essa perseverança é o que gera resultados na nossa vida. Quando nós perseveramos em Deus, perseveramos em amor, porque a maior definição de Deus na Bíblia é que Deus é amor. Quando nós nos mantemos firmes, nós colhemos os frutos que Deus já tem preparado para as nossas vidas. Sabe por que você levou um grupo de pessoas na igreja domingo passado? Não é porque você é um grande pregador, não. Talvez você seja até um pregador bom, mas não é por causa disso, não. Não é por causa dos seus olhos azuis, que nem todos têm, né? Não é isso, não é pelo bolo que você levou. Sabe por que você levou pessoas para a igreja domingo? Porque você perseverou. Você ficou 7 semanas lutando, batalhando, enfrentando, sendo confrontado, sendo questionado de todos os sentidos, com palavras e espiritualmente. Você se manteve firme, você perseverou. E aí você chegou no domingo com o seu resultado ali. Fala, está aqui, ó. Está aqui as pessoas, e isso gera em nós, obviamente, uma motivação diferenciada. O Tiago fala a respeito da perseverança completa, que a perseverança de vocês seja plena, seja uma perseverança completa. Gente, a perseverança é para todos os lados da nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. Tem gente que é perseverante em certas coisas, sabe, que se agarra em certas coisas, que é um exemplo da nossa vida, mas tem dificuldade em certas áreas que também são fundamentais para a sua vida. Quando o Tiago está dizendo em ser perseverante, o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, seja perseverante completamente. Em todas as áreas da sua vida, porque às vezes nós estamos meio que penso, né? Quando eu soltava pipa, nunca gostei muito de pipa, mas soltava pipa, às vezes o pipa estava penso, não estava penso? Aí ele ficava, né, desbicando para um lado, né? O que você fazia? Você arrancava uma rabiola, né, e amarrava do outro lado para dar uma compensada, né? Todo mundo está dando risada porque já fez isso uma vez, né? E às vezes o irmão, ele está penso, é como um pipa que está o pipa penso, gente, você tenta jogar ele para o outro lado, ele não vai, você pode fazer o esforço que for, você tenta ir para o outro lado, ele não vai, e tem muito irmão que está penso, é um pipa penso, né? Então a gente vai ter que pegar uma rabiolinha de fé, né, e colocar do outro lado para dar uma compensada. É isso que a gente vai fazer, é isso que nós vamos fazer aqui no acampamento, né? Vamos pegar uma rabiolinha de fé, né, amarrar do outro lado, para o irmão ficar mais direito, sabe? Porque quando nós estamos direito, Deus fala assim, vai para esse lado, nós vamos. E Deus fala, vai para esse lado, nós vamos. Por quê? Porque nós estamos equilibrados. Então nós precisamos ter equilíbrio, a perseverança completa. Tem gente que se agarra a certas coisas na sua vida e não desiste, mantém firme e tal, mas tem outras coisas que são fundamentais, que no estralar de dedos passa, vai embora, escorre pelas mãos. Tem homem que é muito trabalhador, que vai trabalhar, pega firme, traz o sustento para sua casa, mas não consegue ter uma perseverança no carinho, no cuidado sentimental dentro da família. É penso. E aí Deus fala, vai para o outro lado, mas o cara é penso, por mais o esforço, nós nos esforçamos na palavra, no discipulado, no aconselhamento, mas se você tiver penso, meu irmão, é um esforço sobre-humano e não vai. Então nós precisamos ter essa perseverança de uma forma completa. Então, da mesma forma que você consegue se manter firme e insistente em certas áreas na sua vida que você tem como áreas importantes, que você peça a Deus, que você também gere essa perseverança e essa capacidade de insistir em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém? Tem pessoas que é muito fácil de lidar aqui na igreja. Tem pessoas que a gente não tem dificuldade nenhuma em certas áreas. Nos ajude com isso, faça aquilo, né? A pessoa faz de prontidão, mas tem certas áreas da vida, quando você fala alguma coisa, parece que a pessoa encapeta. E encapeta mesmo, sabe? É duro, você parece que empaca. Né? Você tenta conduzir a pessoa para um outro lado, né? E a pessoa fica empacada. Eu falo isso, sabe que eu já fui assim, gente. E de vez em quando eu sou assim também, né? Quem participa da reunião de presbitério comigo sabe como que eu sou, né? Às vezes é assim, eu fico tão penso para um lado, gente, que para levar do outro lado, eu tenho 4 pastores para arrastar. E às vezes o pastor Vilhar tem que falar assim, eu vou fazer desse jeito aí, né? E aí a gente vai fazer desse jeito.
Eu estou falando da minha experiência mesmo. Equilibrados. A perseverança seja completa. Porque assim nós seremos perfeitos e completos. E em algumas versões fala maduros e corretos. E eu estou muito feliz com a igreja. Sabe por quê? Porque eu vejo uma igreja madura. Eu enxergo hoje uma igreja madura. Hoje eu enxergo um discipulado maduro. Hoje eu enxergo uma igreja com maturidade espiritual. Hoje eu enxergo uma igreja que aguenta o soco na moleira. Aguenta o soco na moleira. Para quem entendeu, entendeu. Se não entendeu, depois pergunta para a Viana que ela vai explicar. Aguenta! Gente madura, gente que sabe, a gente pode chegar, né, e exortar, às vezes puxar a orelha, e a pessoa mantém firme, está lá no culto, perseverando, completo, maduro, perfeito. Essa é a perfeição que Deus quer ter na nossa vida. E graças a Deus, porque hoje eu enxergo, e eu estou aqui hoje não para trazer uma pregação, para trazer uma percepção de como eu enxergo a igreja hoje, uma igreja madura, uma igreja crescida. Temos problemas, dificuldades? Nós temos. Olha, mas gente, o quanto nós crescemos. Hoje uma igreja que contribui para o reino avança. Uma igreja disposta, disponível. Uma igreja que quando recebe a direção, compreende e segue em frente. Sabe? Você é maduro. Pessoa madura, maturidade. Nós alcançamos um nível de maturidade. E quando uma igreja alcança um nível de maturidade, essa igreja ela está preste a um passo de um crescimento sobrenatural. Essa é a percepção. Hoje nós temos na igreja alguns casais de pastores reconhecidos publicamente, mas nós temos quase uma centena de pessoas que exercem, mais de uma centena, que exercem essa função, e muitos exercem até melhor do que a gente. Reconheço e falo isso com toda humildade. Faz melhor do que a gente. Por quê? Porque é uma igreja madura, uma igreja que está sendo completa. Uma igreja que está sendo completa. Meu irmão, sabe o que é ser completo? É você ir no culto e ouvir a palavra. Essa é a primeira parte. A segunda parte é você sair do culto e praticar a palavra. Levar essa palavra ao coração de outras pessoas. Por muito tempo nós entramos na igreja ouvindo a palavra, incompleta, recebíamos a palavra muito bem e tal, mas tínhamos dificuldade de praticar. Aprendemos a praticar a palavra. Agora nós estamos num nível mais nobre. Sabe qual é? De compartilhar desta palavra. E isso é o quê? É fruto de uma perseverança, é de se manter firme, é de ter sensibilidade, mas caminhar nessa direção. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 8, diz que nós devemos ter amor uns para com os outros. E eu creio que talvez seja esse um dos maiores legados que a gente tem na nossa igreja, e isso é fruto, obviamente, do nosso pastor, da nossa pastora, que a gente brinca assim, né, de braveza, de dadura, tal, mas um poço de amor. Quantas vezes eu vi o pastor fazendo algumas coisas que eu falava, se fosse eu dava uma voadora. Se fosse eu, né, olha que eu sou um cara tranquilo, né, mas por amor, né, a gente toma atitudes que nós não queríamos tomar, mas são as atitudes corretas em Deus, e isso faz toda a diferença. Meu irmão, você tem algo dado por Deus, você é uma pessoa cheia deste amor, e agora você tem que aprendido que o amor é um negócio louco. Sabe por quê? Porque quanto mais você compartilha, mais você tem dentro de você. Quanto mais você entrega, quanto mais você derrama sobre a vida de outras pessoas, mais você tem para você. 1 Coríntios capítulo de número 13, que é um capítulo que fala a respeito do amor. No versículo de número 8, a primeira parte diz que o amor não falha. É a parte que eu mais gosto do capítulo. O amor não falha. Meu irmão, o amor é infalível. Ele é infalível. Pegue uma pessoa que te odeia, que quer te dar um tiro, tenha atitude de amor para com ela, e você quebrando o coração dessa pessoa.
Pega uma pessoa revoltada, às vezes com Deus, revoltada com a igreja, fale do amor, transmita o amor que você tem dentro do coração dela, e essa pessoa ela é transformada. Sabe por quê? Porque esse amor não falha, sabe? Sabedoria falha, racionalidade falha. Por mais inteligente que você seja, por mais bom conselheiro que você seja, eu me considero um bom conselheiro, mas reconheço que de vez em quando a gente dá um conselho que não é tão legal, ou não foi como deveria ser, falha. Mas toda a atitude de amor, ela encontra resultado. Toda atitude de amor, ela encontra resultado. O amor não falha. Talvez a gente recorra muito à psicologia, a essas alternativas e tudo mais. Eu já vejo muita pessoa falando assim: pastor, né, olha, o meu discípulo não quer, mas vou dar um psicológico nele. Você ouviu isso? Vou dar um psicológico nele. Eu falo: rapaz, não dá psicológico não. Sabe, dá um banho de amor nele. Compartilhe do amor que você tem na sua vida, né? Esse amor, ele excede os entendimentos humanos. E mais do que isso, esse amor não falha. E eu falei tudo isso para falar algumas coisas que eu vou começar a falar agora. O primeiro: triunfar não é vencer. Triunfar é perseverar. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono. Palavra de Jesus. Esse vencedor não é aquele que chega primeiro. Esse vencedor é aquele que triunfa. E aquele que triunfa é aquele que persevera. Meu irmão, a vida cristã, eu já disse isso, ela se assemelha a uma maratona. É uma maratona. Não é aquele que chega, não é aquele que chega. Quem corre e gosta de correr, eu gosto de correr, nunca corri uma maratona. Mas a vitória para uma pessoa que vai correr uma maratona não é chegar primeiro, é chegar. É chegar. Isso é triunfar. Quem chega em uma maratona não vence, ele triunfa. Sabe por quê? Porque ele perseverou ao longo da caminhada, né? Ao vencedor, aquele que triunfar, aquele que perseverar, eu darei o direito de se assentar junto comigo em meu trono. Meu irmão, eu sou uma dessas pessoas, e você é uma dessas pessoas, amém? Sabe por quê? Porque não é chegar, não é 100 metros rasos, chega, não, é triunfar, é manter firme, é aguentar o vento contrário, é aguentar, né, as adversidades da vida. Triunfar é justamente isso, triunfar. Vem a provação, mas eu chego do outro lado. Talvez demore um pouquinho mais, tem certas coisas que levam um tempinho mais para acertar na nossa vida. Você tem que batalhar um pouco mais, né? A roça tem que carpinar um pouco mais, tem que ir um pouco mais à frente. Mas aquele que triunfa é que, independente de qualquer coisa, ele persevera até o final. Quando Jesus está falando de vencer, é de triunfar. Todos nós temos a possibilidade de nos assentarmos nesse trono. Agora, não é a corrida para chegar primeiro, é a resistência de se manter firme. E eu troco a palavra resistência pela palavra perseverança. Se existe algum prêmio em existir nessa vida, ele pertence àqueles que não desistem. Bonita essa frase, né? Não é minha não, eu ouvi em algum lugar. E eu vou ler de novo, porque é difícil de entender do primeiro momento. Se existe algum prêmio em existir nessa vida, ele pertence àqueles que não desistem. Pertence àqueles que não desistem. E é uma frase cheia de trocadilho e de efeito, mas é bíblico. Mateus 24, o que Jesus fala? Jesus fala a respeito de perseverança. De perseverança. Não quero trazer nenhuma teologia aqui, mas eu já pensei muito na minha vida que se eu levantasse a mão e aceitasse o Senhor Jesus Cristo, eu já iria para o céu, independente daquilo que eu fizesse depois dessa minha atitude. Mudei meu pensamento, porque eu conheci um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu sei que o que me faz assentar nesse trono é a perseverança neste evangelho. Não é minha perfeição, não é a minha perfeição, mas é a perseverança que eu tenho neste evangelho. É a perseverança que nós temos que ter neste evangelho. Sabe, o meu conceito
de vencedor. Sabe qual que é o meu conceito de vencedor? É o seguinte: permaneça na lida. Permaneça na lida. Para ficar mais fácil de entender, siga em frente. Siga em frente. Permaneça na lida. Isso é vencedor. Isso é o vencedor. Eu sei a história de muitas pessoas aqui. E às vezes eu sei até, né, de uma forma mais profunda, a história da grande maioria aqui. E eu sei que tem gente que sofre tanto aqui, gente, que se eu vivesse a metade desse sofrimento, eu não sei se eu suportaria. Mas quando eu olho, eu vejo essas pessoas na lida. Quando eu olho essas pessoas saindo da sua casa e indo fazer uma casa de paz, enfrentando lutas, as quais teria todo motivo para ficar enfiado dentro de um quarto, debaixo de um travesseiro, debaixo de uma coberta, travesseiro em cima da cabeça, sem querer sair de lá por nada. Saindo da sua casa, se levantando, continuando na lida, continuando no objetivo, perseverando no objetivo. Gente, isso, sabe, não só me constrange, mas isso gera um ânimo tão grande na minha vida. Sabe o que é vencer para mim? É seguir em frente. É seguir em frente. Quer ser um vencedor? Siga em frente. Sabe por quê? Porque sempre vai existir o ponto onde os medíocres desistem. Sempre existe esse ponto. O medíocre não é um palavrão, não. É aquele que quer viver na média. E nós não somos chamados para viver na média. Sabe, eu quero dizer para aquelas mulheres que sofrem com os seus maridos, eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Continua na lida. Continua na lida. Siga em frente. Ah, você não sabe a luta que eu vivo em casa. Eu não sei. Mas eu sei que a Bíblia nos ensina a respeito de perseverança. Siga em frente. Continue na lida. Talvez você, pai, mãe, tenha vivido uma situação muito difícil com o seu filho, que às vezes dá vontade de dizer assim: ah, eu não vou desistir. Sabe o que eu falo para você nessa manhã? Continua na lida. Continue fazendo aquilo que você tem que fazer. Ah, Du, você não sabe o que é que acontece aqui. Você não sabe o nível que eu vivo. Eu conheço a palavra de Deus. E eu sei que você vai triunfar. Amém? Você vai triunfar. Sabe o que isso quer dizer? Né, que essa perseverança vai levar você diretamente para o propósito de Deus. Ah, Du, mas faz tanto tempo. Será que eu vou morrer sem ver a conversão do meu filho? Será que eu vou morrer sem ver a conversão do meu marido? Será que eu vou morrer sem ver a conversão do meu chefe? Eu digo, pode ser. Pode ser. Hebreus, quando o escritor de Hebreus, ele faz um relatório, um relato, uma lista dos heróis da fé, ele diz assim que a maioria deles morreram sem ver as promessas, sem ver naquele presente tempo as promessas se realizando. E é uma lista de homens e mulheres excepcionais. Ele diz assim: esses morreram, eles morreram e não viram as promessas. Mas sabe como eles morreram? Triunfando. Eles morreram perseverando. No seu tempo ou fora do seu tempo, não importa. O triunfar é ser vencedor. E triunfar é perseverar, é manter-se firme. Sabe, eu quero falar para você, homem, que tem a responsabilidade de manter a sua casa. E eu sei que não é fácil. Não é fácil se equilibrar financeiramente, num mundo difícil, complicado. Às vezes você faz tudo certinho, tudo belezinha, pega o seu carro, tem um guarda lá com radar, e é 60, você passa a 67, aí tira a conta, dá 61, e aí você olha pro seu, mas está tudo certinho aqui, eu fiz a planilha, né? Deu certo, eu fiz, o Lu falou, eu fiz, mas está aqui uma multa, como eu sou burro, eu não vi, eu não olhei e tal. Sabe, eu quero falar para você, homem, que tem assumido a sua casa, como todos aqui têm assumido, é difícil mesmo,
É difícil para todo mundo equilibrar financeiramente. Às vezes eu sei, né, tem muitos aqui que tem que às vezes tomar decisão, né? Ou eu pago a luz, ou eu compro um tênis para o meu filho que está indo com o tênis costurado para a escola. Eu sei que tem muitas pessoas nessa condição. Eu sei que tem muitas pessoas que tem que, não é porque não quer vir numa programação, não é por causa disso não, é porque às vezes tem que escolher. Eu vou no encontro de casais, fica difícil para vir aqui, gente, olha, esse tipo, todas as pessoas que vêm com esse coração para a gente, com certeza não fica fora de nenhuma programação da igreja, não fica fora. Eu sei o quanto que é difícil, às vezes tem que esticar as contas em cima da mesa, né? Às vezes jogar pro alto e falar assim, vou sortear 3, né? Vou sortear 3, né? Às vezes tem que chamar a família e falar assim, reunião de família aqui, o que vocês preferem? Comida quente ou chuveiro quente? É o gás ou é a luz? Eu sei disso, gente. Eu sei que é a realidade de muitas pessoas. Eu sei que o que é, às vezes, chegar no final do mês, você trabalha duro e se esforça no máximo, você pega o seu dinheiro, o seu ordenado no final do mês, aí você faz as contas e às vezes não dá. Sabe, eu quero falar para você, homem, continua na lida. Olha, não bate, continua espalhando as contas na mesa, pegando o seu caderno, fazendo as suas contas, não desiste não. Eu vou deixar meu nome sujo mesmo, depois de 5 anos passa, caduca. Gente, continua na lida, continua se esforçando. Olha, é um milagre de Deus. Se é um milagre de Deus, a coisa já está feita. Amém? A coisa já está feita. Não desiste não. Eu vou largar tudo aqui, né? Continua pulando, continua batalhando, continua ali na lida, se esforçando. Vai economizar água. Quanto que vai economizar de água? R$10. O que é R$10? Não resolve o meu problema. Resolve! R$10 que economiza na água resolve o problema. Pode não resolver todo o seu problema, mas resolve R$10 o seu problema. Resolve R$10 o seu problema. E de 10 em 10 você quita a sua conta, da mesma forma que de 10 em 10 você fez as contas. É o mesmo caminho, né? A minha esposa economiza água em casa. Eu não precisava economizar água em casa não precisava, não estou falando de prepotência aqui não, mas ela economiza, puxa do balde, joga para um, aqui enxaga, joga para o outro. Eu nunca entendi a matemática da coisa, não consigo replicar, né? E o que sobra lava o quintal, o que sobra ainda, quanto que é? 30 conto, 40 conto que economiza, nem sei se é isso, mas é 30 conto no bolso de Joey aqui, e a gente arrepia na cantina, né? 40 conto é 10 meu, 10 da Ada, 10 do Pedro e 10 da Chloe, se bem que o Pedro mata os 10 dele na primeira meia hora, né? É assim que funciona. Então, qual é o meu recado para você? Continua na lida. Meu irmão, quando você tiver um discípulo, uma pessoa do seu lado, assim, pensando em desistir, fala isso para ela. Meu irmão, vem aqui, eu vou te dar um recado. Continua na lida. Continua na lida. Continua firme fazendo o que você tem que fazer. Eu já contei para vocês a história de Zacarias e de Isabel. Eu gosto dessa história e eu sou repetitivo e falo sempre. Estava ali na lida, já era avançado de idade, sacerdote irrepreensível, fazendo aquilo que tinha que fazer. Era estéril, não tinha filho, mas estava firme fazendo aquilo que tinha que fazer. Chega um dia, ele é sorteado, vai para o templo, aparece um anjão. Eu imagino um anjo bem grandão, né? E dá uma promessa, e aquela promessa se cumpre na vida dele. Por quê? Porque ele estava na lida, meu irmão. Ele estava na lida. Eu vou sair para procurar emprego. O jornal já disse que tem tantos milhões de desempregados no Brasil. Eu vou sair, eu vou gastar dinheiro da passagem, vou gastar comida para procurar emprego. Meu irmão, continua na lida. Vai saber se nesse dia que você vai chegar tem um anjão naquela empresa, né? Tocando o coração, movimentando. E você não arruma um emprego tão sonhado que você tem orado e colocado diante de Deus. Continue na lida. Esse é o meu recado. Continue firme, continue nos propósitos. Talvez os projetos e os sonhos que você tem, eles têm a tendência de se acabar muito rápido.
Tem sonho e projeto de pessoas que são muito bons, que são de Deus, que são de Deus. Quantas pessoas não chegam pra gente e falam assim: ó, Du, tô pensando em fazer aquilo, tô pensando em fazer desse jeito e tudo mais. É projeto, é sonho de Deus, mas está aqui no primeiro passo. Quando tem que dar o segundo passo, é o segundo passo, já desiste. Já desiste no segundo passo. O que falta é o quê? É a perseverança. E para quem é do interior, perseverança. É isso que está faltando. É o segundo passo. É um bom projeto, é um sonho bom, é de Deus. Mas o segundo passo, gente, ele é difícil. É difícil, é complicado. Sabe por quê? Porque o primeiro passo é o lugar comum, é o lugar do sonho, do projeto. Agora o segundo passo representa a realização daquilo. É o primeiro passo, é a realização. É o início da realização. E muitas pessoas param, não conseguem dar o segundo passo. E por não conseguirem dar o segundo passo, sonhos bons, projetos bons, acaba se perdendo. Nós desistimos. E é um outro grande razão e motivo das desistências, é por causa dos recursos. É por causa dos recursos, né? O pastor está construindo lá na chácara. Tem uma chácara assim como a nossa lá, pastor Arnaldo. E eu fui na chácara, é um desafio grande, né? E ele está contando dos avanços aí. Se fosse contar os recursos, já teria desistido faz muito tempo. Se fosse contar os recursos, sabe o que acontece? Nem chácara teria. Eu sei a loucura que ele é mais louco que a gente, mais doido que a gente. Não estou falando para a gente ser displicente, de fazermos as coisas sem colocar no papel. Não é isso, não. Eu só estou dizendo que os recursos não impedem o milagre de Deus acontecer. Nunca impediram. Nunca impediram. Então, meu irmão, você tem um sonho, qual que é o seu sonho? É de fazer uma faculdade, mas não tem dinheiro. Esse recurso não vai te impedir de fazer, não. Sabe, talvez esteja faltando estratégia de você, sabedoria, ou quem sabe não um pouco de disposição, ou quem sabe não, um pouco de perseverança. Vocês estão me compreendendo? Recurso não é o problema. Não é o problema. Sabe por quê? Porque aquele que tem fé, tem os recursos vindos de Deus. Amém? Viver, eu sei que viver às vezes parece muito difícil, e às vezes a gente considera o viver impossível, mas tudo depende da forma que a gente encara as coisas. Você tem duas formas de encarar a sua vida: encarar a vida como o mundo ensina a encarar, ou encarar a vida como a Bíblia nos ensina a encarar. E quando a Bíblia nos ensina, ela nos ensina que a vida é possível. Mas não é uma vidinha mais ou menos. Não é uma vidinha mais ou menos. Não é uma vida meia boca. Ou, como eu costumo dizer, uma vida água de salsicha. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida abundante. Então, viver é possível. E mais do que isso, é possível ter uma vida abundante. Amém? E eu estou, assim, muito convencido que apesar de todas as circunstâncias que a gente vive, ou que nós vivemos, eu creio que o fraco, ele tem as suas forças revigoradas em Deus. Amém? E eu vou falar novamente, porque talvez você não tenha me compreendido. A despeito das circunstâncias, das adversidades, das lutas que nós enfrentamos, eu acredito que o fraco, ele é revigorado por Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito que o fraco, ele recebe de Deus, quando pede e clama ao Senhor, um novo vigor. Um novo vigor. Então, se você se sente fraco, ou talvez desistido, esse novo vigor vem de Deus. Os desanimados encontram entusiasmo em Deus. Eu já me encontrei desanimado muitas vezes na minha vida, mas Deus sempre tem me entusiasmado quando eu coloco esses sentimentos e essas sensações diante deles. E eu creio também que em Deus o caído se levanta. Eu creio que o caído se levanta, independente das circunstâncias. O caído se levanta, meu irmão.
Talvez você tenha caído em algumas áreas da sua vida, mas você vai se levantar no nome de Jesus. Porque se você está aqui, você tem perseverado. E se você está no meio de uma igreja, você está no meio de uma igreja que persevera. E você não está sozinho, e nós vamos junto contigo. E eu encerro dizendo que nós somos pessoas acima da média. Amém? Você é acima da média. Nós somos acima da média. Nós somos uma igreja diferenciada. E isso não é a acepção feita por Deus. Não, nós somos diferenciados. Sabe por quê? Porque nós não somos da média, nós somos acima da média e nós perseveramos. Sabe qual é o maior desejo do meu coração? O maior desejo do meu coração é falar como Paulo falou. Chegar no final da minha vida e dizer assim: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Sabe quem pode falar isso? Aqueles que perseveram no amor, aqueles que perseveram em amor. Eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, a minha corrida, e agora eu posso guardar a minha fé. Quem pode dizer isso? Aqueles que são perseverantes. Talvez as coisas não aconteçam tudo como a gente quer, mas não é porque as coisas não acontecem exatamente como eu quero que eu vou me dar o direito de desistir. Sabe por quê? Porque eu sou cristão, eu sou perseverante, eu sou cheio do amor de Deus, e isso já é mais do que o suficiente para a minha vida. Quero falar aos corações daqueles que reconhecem que precisa realmente de algo novo de Deus, e você vai receber aqui. Você já está recebendo aqui. Talvez você tenha sido conhecido como uma pessoa desistente. Pessoa que começa a reformar a casa e para. Começa a reformar o carro e para. Começa o emprego e para. Tudo você para na vida. Começa e para pela metade. Talvez você seja uma pessoa até hoje reconhecida dessa forma, mas esse ciclo, ele se encerrou na sua vida. Já não faz mais parte da sua vida. Eu quero falar aos corações daqueles e daquelas que estão cansados. Eu quero dizer, continua na lida. Sabe, continua na lida. Continua fazendo aquilo que você tem que fazer e faça melhor ainda. Continue perseverando e você vai ver a sua vida triunfando. Triunfar não é vencer. Triunfar é perseverar. Eu quero orar com vocês nessa manhã. Sabe por quê? Porque é isso que eu tenho dentro do meu coração. Eu tenho essa sensação e esse sentimento transformado em convicção vinda de Deus. Sabe qual é? De que eu estou diante de uma igreja perseverante em todas as áreas, diante de uma igreja madura, de uma igreja completa. Nós somos essa igreja, e por isso Deus tem algo especial e preparado para a sua vida nesta manhã. Como eu disse, eu agradeço a Deus porque eu sou uma pessoa muito perseverante. Não que eu nunca tenha desistido de nada, mas eu me considero uma pessoa muito perseverante. Eu tenho colhido muito diante dessa perseverança, e eu quero compartilhar e repartir com cada um aqui nesta manhã. Eu quero fazer um apelo. E esse apelo é justamente para você. Para você que tinha essas características de desistido e que passa a ter essa característica de perseverante. E eu quero fazer um outro apelo. Para você que tem apanhado muito, tem sofrido muito e que tem pensado em desistir. Deus vai te revigorar nesta manhã. E você vai continuar na lida. Você vai continuar perseverante. Amém? Feche os seus olhos, por favor.